Boa tarde, o Trilhas da Democracia, análise de conjuntura de hoje e do próximo sábado, se voltarão para o cenário internacional. Hoje, dialogando sobre os 2 primeiros meses do governo Donald Trump nos Estados Unidos e no próximo sábado, dialogando, debatendo a guerra da Ucrânia e as movimentações, as últimas movimentações ocorridas na Europa e também nos Estados Unidos. O nosso convidado de hoje é sábado 22 de março, é o economista Adhemar Mineiro, que caiu, e ao meu lado, como sempre, o assessor jurídico do movimento sindical cultista, Normando Rodrigues. Deixa eu embarcá-lo. Ele aqui. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco, tranquilo. Algumas complicações técnicas nesse início. Tudo bem contigo? Tudo jóia, cara. E contigo, tudo bem? Complicações técnicas são necessárias, senão não tem desafio. Bom, agora sim, o economista Adhemar Mineiro, que é o nosso convidado, um dos convidados fixos desse Trilhas da Democracia Conjuntura. Ele aqui. Vejamos. Bom, não sei o que ocorre. Vou tentar dessa vez aqui. Acho que é um problema de conexão da parte dele, ele caiu de novo. Normando, a gente pode começar dialogando enquanto o Adhemar Mineiro não se conecta. Deixa eu ver se a gente consegue agora. Ele aqui. Boa tarde, Adhemar. Seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Normando. Prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, como esse programa está sendo ao vivo, né, então a nossa audiência poderá fazer comentários e pergunta no decorrer da sua veiculação. Normando, eu passo a bola para você para fazer o primeiro comentário e a primeira pergunta ao Adhemar, por favor. Bom, Adhemar e camaradas e nossa assistência. O governo Trump, o novo governo Trump, iniciado em janeiro, ele se caracteriza por tomar uma série de iniciativas em várias áreas ao mesmo tempo, realizando um pouco a política do absurdo, E parece que tem tido sucesso em manter tanto a mídia quanto a eventual oposição política do desarticulado Partido Democrata estadunidense, depois da derrota eleitoral, em estado de permanente estupefação e paralisia ante o número de absurdos políticos, de retrocessos, que são cometidos. Nesse cenário como um todo, uma característica que me parece intrínseca do fascismo soa como muito presente no governo Trump, que é o irracionalismo. O irracionalismo compreendido não como o oposto exato ao conceito de razão, mas o irracionalismo, tal como definiu o filósofo húngaro George Lukács, como caracterizado como uma posição política, social, histórica reacionária, mas centrado no esvaziamento, na depreciação do conhecimento humano, numa hipervalorização da intuição e em outras características que se tornam visíveis. Então, jogando a bola para cima um pouco e jogando para o Adhemar, podemos dizer que o governo Trump comete uma série de irracionalismos e é um governo irracional do ponto de vista dos interesses do próprio país que ele governa, ou seja, do capital americano e dos interesses políticos e estratégicos, geopolíticos dos Estados Unidos?
Bom, obrigado, Normando, pela chance de abrir uma discussão bem geral. Eu acho que aí tem três coisas que eu queria falar. Uma primeira é que, de um lado, as medidas, várias delas parecem absurdas, soam como absurdas e são surpreendentes, mas ele não fez nada e não disse nada que não estivesse na plataforma do Partido Republicano, que foi divulgada em julho do ano passado. Ou seja, essa plataforma foi divulgada em julho. Com essa plataforma ele ganhou a eleição, onde está uma série de coisas que você colocou. Não é? A visão que eles têm sobre o Partido Democrata, a questão do ataque à ciência, está tudo lá. Mas não tem nada. Apesar de ser tudo absurdo, o que ele está fazendo, talvez o que ele esteja fazendo de surpreendente, é seguir a plataforma com a qual disputou a eleição, o que não é muito comum nos nossos políticos dos últimos anos. Né? A gente viu, por exemplo, o governo francês, né, o Macron, várias vezes falou uma coisa no processo eleitoral e fez outra absolutamente diferente depois que esteve no governo. Né? Então, e isso, enfim, aqui na nossa vizinhança, a mesma coisa. Né? Então, não é. E o Trump não. O Trump divulgou uma plataforma, né, que é uma plataforma, na verdade, que representa a vitória do setor trumpista dentro do Partido Republicano, porque ele tem essa questão ainda. Né? O Trump representou a vitória de um setor dentro de um Partido Republicano dividido, onde alguns quadros importantes não o apoiaram. Né? Então, esse é o primeiro elemento. Mas ele ganhou a eleição com esse programa, que foi anunciado lá a partir de 8 de julho, e a partir de 20 de janeiro, quando toma posse, todos os absurdos que ele fez já estavam no programa, portanto, foram todos sancionados pelo eleitorado americano. Né? Porque a gente tem que lembrar que, diferente da primeira eleição do Trump, quando ele não ganhou a maioria do país, ou seja, ele teve menos votos no conjunto do eleitorado e só ganhou pelo sistema de colégio eleitoral. Dessa vez não, dessa vez ele teve mais votos. Né? Então, significa que esse eleitorado americano que foi votar sancionou esse programa de absurdos. Esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. A outra questão, eu concordo absolutamente com você quando você fala que nessa plataforma, no discurso do Trump, tem essa depreciação do conhecimento. É uma forma de tratar com a ciência, né, que é carimbar que a ciência é a esquerda. Né? Então, isso está lá também na plataforma. Quando você olha a plataforma, né, na verdade, todas as vezes que se refere à academia, à universidade, né, aos elementos de cultura, etc., eles taxam de esquerda. É uma esquerda gigantesca, como se a esquerda tivesse nos Estados Unidos esse peso que o Partido Republicano e o Trump avaliam que a esquerda tem, né? Eu acho que, digamos, as transformações no mundo estariam a ponto de acontecer. Né? Então, eu acho que esse é um segundo ponto que a gente tem que considerar. Toda vez que existe uma discordância, né? Um exemplo claro é a questão ambiental, né? A questão da mudança climática, a questão da transição energética. Né? Então, toda vez que existe uma discordância em relação ao conhecimento assentado, o conhecimento é caracterizado como uma coisa da esquerda. Né? Então, no caso das mudanças climáticas, isso é muito claro. Né? No caso, a defesa que faz a plataforma republicana e o Trump dos combustíveis fósseis é outro exemplo muito claro de como é que eles tratam com essa questão. Né? E a terceira, falando da questão do irracionalismo, né, eu acho que
talvez seja uma coisa que daqui a gente não perceba muito claramente, né? Mas esses processos dos Estados Unidos têm mostrado, e isso, digamos, é um debate na sociedade americana. Ademar, vai você, Marco. Bom, enquanto eu vou remover aqui o Ademar e retorno depois. Eu vou aproveitar para, enquanto você vai reinserindo, fazer 2 comentários breves sobre a fala inconcluída do Ademar. Um deles é que já tem bastante tempo, né, alguns anos atrás, o economista Paul Krugman tinha chamado a atenção que a ascensão, a hegemonia do grupo trumpista dentro do Partido Republicano tinha transformado o partido de um partido antipartido democrata em um partido antidemocracia, né? Um partido que se caracterizava pela construção, pelo enraizamento das bases do que é hoje a oligarquia americana. Ademar está de volta para concluir. Por favor. Então, o que eu estava falando a respeito do que parece... O terceiro elemento. O terceiro ponto, né? O que parece, e às vezes assume essa característica do irracionalismo, na verdade, é uma profunda disputa na sociedade americana. Os estadunidenses, eles estão divididos a respeito do que fazer, né? Eles não sabem o que fazer. Esse debate da perda da hegemonia leva a que se busquem soluções, e essas soluções dividem a sociedade americana. Então, o Trump é um retrato também de uma sociedade extremamente dividida, né, que busca um caminho nessa mudança, nessa transformação que está acontecendo no horizonte das últimas décadas, né? Então, eu acho que a outra questão que a gente tem que tomar em consideração é essa. E no momento em que esse país está dividido, né, um país que detém, né, ainda uma hegemonia financeira, né, uma hegemonia militar, né, e que ele está se debatendo com o rumo, né, para onde ir, né, isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque exatamente como eu falei, né, você tem pelo menos ainda mantidos nesse momento, né, você já está vendo uma perda da hegemonia tecnológica, isso já é visível, mas pelo menos a hegemonia financeira e a hegemonia militar ainda estão mantidas. Então, esse debate no interior dos Estados Unidos, ele pode ainda causar muito estrago no mundo todo, né? Então, isso um pouco é o que a gente está vendo nesse momento. Essas idas e vindas, não só do governo Trump, que também tem suas idas e vindas, mas as idas e vindas da sociedade americana, né, que tinha o Trump, não reelegeu o Trump, agora elegeu o Trump de novo, né, buscou uma alternativa dos democratas. Dentro dos democratas, a gente tem que lembrar, na eleição anterior, antes do Biden, que o setor de esquerda do Partido Democrata, ou seja, o papel hoje que cumpre o Bernie Sanders e outras figuras da esquerda democrata é muito maior do que tinham no passado, dentro do Partido Democrata. Então, tudo isso são marcas, né? Bom, Ademar, de novo, está com um problema. Normando, eu vou retomar essa tua lembrança da frase do Paul Krugman e fazer uma nova entrada, né? um novo tema desse nosso diálogo sobre os 2 meses do governo Trump, que diz respeito à situação da democracia e dos direitos humanos nos Estados Unidos, né? Quer dizer, os Estados Unidos sempre foram considerados, junto com a França, né, 2 referências no campo
da democracia e dos direitos humanos, muito em função dos documentos fundadores, né, dos Estados Unidos, né, a Declaração de Independência e depois, logo em seguida, a Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia, e abriu-se toda uma tradição, né, de reconhecer nos Estados Unidos uma nação comprometida com a defesa, com os valores, os princípios da democracia e dos direitos humanos, né? Deixa eu embarcar o Adhemar e vou fazer o seguinte, eu vou manter essa forma, porque se qualquer um de nós cair, a gente continua do jeito que está o diálogo. E depois dessa consideração inicial minha, dizer que houve um tempo em que se afirmava que uma coisa era a política externa dos Estados Unidos. Isso em boa parte da segunda metade do século XX, né? Que a política externa dos Estados Unidos era uma política externa imperialista, agressiva, né? Mas que outra coisa era a situação interna, né? A defesa, a garantia dos direitos de cidadania dentro das suas fronteiras, né? Em particular as liberdades individuais, os direitos civis, né? É óbvio que esse discurso encobre, por exemplo, períodos como o do macartismo. É óbvio que isso encobre um largo período histórico pós-abolição da escravidão, né, de segregação dos negros, de apartação civil e social dentro dos Estados Unidos, né, contra os negros, né? Mas, de toda forma, percebe-se uma inflexão bastante negativa após 2001 com a decretação do Patriot Act, né, o ato patriótico, né, que de 2001, logo após os atentados contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, né, em que os direitos civis e as liberdades individuais, a principal referência dentro daqueles documentos originais lá da fundação, da criação dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, dos seus primeiros anos, esses direitos civis, essas liberdades individuais foram sistematicamente violadas, né? Então, abriu-se, na verdade, uma porta do inferno, né, nos Estados Unidos, quando o assunto são os direitos humanos, né? E isso levou o filósofo italiano Giorgio Agamben a refletir sobre uma nova forma, né, de se entender estado de exceção, né? Não mais como uma quebra pontual, né, uma suspensão pontual das liberdades individuais, mas sim como uma reprodução contínua, né, da excepcionalidade não democrática, né? Eu acho que isso se relaciona com isso que o Krugman percebeu, né? Não era mais um partido antipartido democrático, mas antidemocrático, né? Só que esse estado de exceção de que falava o Agamben já no início do século XXI foi uma característica de governantes democratas e republicanos, né? Durante o governo Trump foram já tomadas medidas que caracterizavam, né, a radicalização dessa inflexão, né, no sentido de atentados aos direitos civis e às liberdades individuais. Mas agora, nesses 2 meses do governo Trump, né, e não é nenhuma novidade, quer dizer, o Adhemar disse, isso não pegou ninguém de surpresa, isso havia prometido, né? O que piora, o que acentua o problema, né? A população dos Estados Unidos votou de maneira consciente, né? Em quem prometia isso, né? Parêntese rápido, né, Marco, é que não posso deixar de fazer o paralelo. Assim como no Mein Kampf está escrito muito do que Hitler efetivamente produz enquanto chanceler, enquanto chefe de governo, a partir de fevereiro de 1933. Também foi muito às claras. E
E agora chega-se a um ponto já de se falar de uma mudança do regime, né? Quer dizer, aquilo que acontece nos Estados Unidos já não corresponde mais a uma liberal-democracia, um governo liberal-democrático, a um regime liberal-democrático com uma determinada estabilidade. Né? Estaria em curso uma mudança de regime, de uma liberal-democracia. Eu vou usar o termo do Florestan, que é o termo que mais me apetece, né? Para falar da realidade brasileira, do regime de 64, mas vou reproduzi-la aqui na direção de uma autocracia burguesa. Né? E aí eu gostaria de passar a bola para o Adhemar e depois para o Normando, né? Sobre, a partir desse exemplo, que me parece o exemplo mais eloquente, né? Que foi a deportação de 238 presos envolvidos com gangues, né, para as prisões de El Salvador, do Bukele, né, que foram pagas. Né? Disse que houve um pagamento da parte do governo dos Estados Unidos para o governo salvadorenho, liderado pelo Bukele. Então, e uma deportação de migrantes venezuelanos para serem encarcerados nas prisões do Bukele, com base numa lei de 1798, né? Como foi noticiado, uma lei dos estrangeiros inimigos, né? Dos inimigos estrangeiros. Né? Isso passando por cima de uma decisão judicial de um juiz federal estadunidense que havia desautorizado essa deportação em massa. A pergunta que eu faço para vocês, né, essa situação, né, de uma mudança de regime que vai muito na direção da tua primeira fala, Normando, entendeu? Quer dizer, já não se pode falar mais de uma liberal-democracia. Né? A questão é se já se pode falar de um regime de característica fascista, ou a gente estaria numa transição, ainda haveria espaços de resistência e assim por diante. Né? Mas essa mudança de regime traz quais efeitos socioeconômicos, de um lado, e, de outro lado, geopolíticos no que diz respeito ao desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, né? E, por outro lado, no que diz respeito às guerras que foram feitas em que os Estados Unidos não estavam presentes diretamente, mas eram o grande responsável por fazer a guerra, como especialmente a guerra da Ucrânia. Vários especialistas do mundo inteiro dizem que, na verdade, não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Né? Quer dizer, são os ucranianos que estão morrendo lá, estão exasperados, né? E russos também, evidentemente. Mas quem está por detrás são os Estados Unidos. Eu passo a bola para vocês. Primeiro, Adhemar. Adhemar, por favor, se você quiser retomar algo que você deixou de falar quando tu caiu, por favor, fique à vontade. Mas eu trago esse elemento, né, de uma crise da democracia, né, da liberal-democracia e de uma possível entrada de um outro regime e quais os efeitos disso sobre o plano geopolítico e sobre a realidade socioeconômica. Por favor, Adhemar. Então, Marco, o que eu estava falando antes, que eu queria retomar, é que existe uma disputa hoje nos Estados Unidos a respeito do que fazer. E isso vem se refletindo, inclusive, nos processos eleitorais. Então, essas idas e vindas, não só do governo Trump, mas dos Estados Unidos, no cenário internacional, são um pouco reflexo dessa disputa que acontece dentro dos Estados Unidos a respeito do que fazer. O Trump, na verdade, ele vem com o suporte grande das Big Techs, né? Então é bom a gente marcar isso, ou seja, ele tem um suporte importante de setores do grande capital, do que representa hoje talvez o futuro do grande capital, né? Exatamente as empresas que estão na ponta da tecnologia, mas ainda tem um suporte importante de Wall Street, tem um suporte importante do mundo financeiro também. Então ele caminha com esse suporte. Então ele faz isso,
né? No ponto de vista de Wall Street, ele defende a hegemonia do dólar e já disse que defenderá isso com unhas e dentes, né? Inclusive sinalizando os dentes aqui para nós, como o BRICS, né? O BRICS foi digamos, o ponto que ele ameaçou mais diretamente. Ó, não venham com essa história de tentar mudar a hegemonia do dólar, porque isso eu não vou aceitar. E do ponto de vista tradicional, ele fala para o imaginário do americano, né, de 50 anos atrás, né, o tempo em que se usavam ainda tarifas como elemento importante na guerra comercial, né, no tempo em que essa indústria manufatureira básica, como o aço, o alumínio, né, essas etapas, digamos, mais lá atrás da cadeia de produção, né, tinham mais importância. Né? Então ele faz esse discurso agora, ele representa de fato esses setores das big techs e esses setores vinculados ao mundo financeiro. Né? Então é importante a gente ter isso em consideração. Né? E se debate nesse momento exatamente, digamos, a possibilidade desses setores, especialmente a gente está falando das big techs, da questão da inteligência artificial, etc., avançar no meio de um emaranhado de regulações. Então, se você volta lá à plataforma do Partido Republicano, ele vai se debater contra um emaranhado o que ele chama de um emaranhado de regulações. Ou seja, ele quer desregular. Aí o discurso volta para um discurso da direita liberal tradicional, da desregulamentação. Então, ele tem esse discurso também, né, de desregular para permitir, digamos, o pleno desenvolvimento dos setores econômicos. E aí, evidentemente, quando a gente olha ali dentro, ele está falando das big techs, está falando da inteligência artificial, está falando da utilização do espaço sem as regulações, e aí as regulações não são só as nacionais, vão ser as multilaterais também. Ele vai se debater contra isso tudo. Nesse movimento interno, né, e externo, mas internamente, ele está se debatendo também contra a institucionalidade existente nos Estados Unidos. Né? Então, tal qual a direita em outros lugares, ou a extrema-direita em outros lugares, ele está se debatendo contra o judiciário. É evidente, né? E o que a gente vai ver é até que ponto, digamos, essa maioria que foi construída de conservadores na Suprema Corte Americana, né, o equivalente do nosso STF, né, até que ponto esses setores, né, no judiciário, no topo do judiciário, vão permitir essas afrontas ao próprio judiciário, ou em que momento eles vão se manifestar dizendo, não, daqui não pode passar. E aí, nesse momento, evidentemente, vai começar a ter uma tensão grande dos poderes e do esquema tradicional americano, dos famosos pesos e contrapesos. Né? O Trump também tem comprado uma briga importante com o complexo industrial militar. E, por 50 anos, talvez mais do que isso nos Estados Unidos, o complexo industrial militar é um setor que manieta o Congresso de alguma maneira. Né? O Congresso americano é um jogo de interesses importante, e esse interesse do complexo industrial militar é um interesse que se manifesta muito presentemente dentro do Congresso dos Estados Unidos. Então, até que ponto o Trump vai conseguir continuar se mexendo com uma maioria congressual que ele tem hoje, e até que ponto, digamos, esses setores com os quais ele está comprando brigas, né, vão se manifestar dentro do Congresso dos Estados Unidos, inclusive no próprio Partido Republicano. Né? É isso um pouco o que a gente vai ver. Então, eu acho que nesse período agora, o que a gente vai ver é essa tensão entre as propostas, as formas de ação e o que representa o governo Trump e o que se estabeleceu
não é? E tem um peso na institucionalidade tradicional dos Estados Unidos. Isso é o que a gente vai ver, inclusive no setor militar, que tem muito peso. Né? O Estado profundo dos Estados Unidos tem muito peso do setor militar, né? Da inteligência, né? Das articulações internacionais. Né? E esse setor militar, especialmente a alta oficialidade, o Trump também tem estabelecido uma queda de braço. Né? Então é preciso tomar isso em consideração também. Né? Ele também com o setor militar. Ademar, bom, Normando, eu vou te passar a palavra, mas antes deixa eu dar uma passada aqui em dois comentários. Né? Um primeiro comentário da Socorro Carvalho: o Trump nazi vai afundar os Estados Unidos, e eu acho é pouco. E do Física e Matemática, pseudodemocracia, o capitalismo proporciona uma pseudodemocracia cuja garantia é só do voto. Mesmo assim, o dinheiro interfere no processo eleitoral. Há uma série de comentários e perguntas da LL Artista, mas que eu vou fazer depois da tua fala, Normando, porque traz a cena o contexto latino-americano e a realidade brasileira. Por favor, Normando. Eu vou pegar da fala do Ademar, a menção que ele faz precisamente ao complexo industrial militar norte-americano. Né? É difícil a gente não lembrar daquela cena de abertura do filme do Oliver Stone sobre o JFK, né? Que tem muito de romantização, mas tem uma cena inicial que é um pronunciamento televisivo do Eisenhower, portanto, nos anos 50, sobre a influência política do complexo industrial militar americano, né, naquele momento, e alertando, isso um presidente militar e conservador, alertando para a ilegitimidade dessa atuação política da indústria, né, que alimentava a hegemonia militar norte-americana. Tem duas notícias nos jornais de hoje. Uma delas saiu no Noticiário Americano ontem, outra é de hoje mesmo, que se articulam muito bem com o comentário do Ademar, e todas duas passando pelo Trump. Uma foi o filminho propaganda da Boeing sobre um novo caça multifunção, que seria o F-47, que na verdade, é um protótipo, está em desenvolvimento há 10 anos, portanto é um programa que iniciou no fim do último governo Obama, e que ele, do Salão Oval, fez um pronunciamento à nação e coloca o filminho propaganda do caça e faz um discurso extremamente chauvinista a respeito da nova arma, né, que não está em produção, não está em serviço, ainda está em desenvolvimento, mas ele diz: com essa aeronave, nossos inimigos jamais saberão o que os acertou e esperamos não usar, mas eles que não nos contrariem. Que não nos contrariem incluem, né, a perspectiva que o vice-presidente, o J.D. Vance, falou sobre os países em desenvolvimento, incluída, né, a China, numa menção que ele faz, e os BRICS em geral. Né, e que, resumindo, significa o vice-presidente dizendo abertamente que nenhum país em desenvolvimento pode se desenvolver a ponto de ameaçar a nossa hegemonia sob pena de sanção militar. Né? Trocando em miúdos, a frase dele é essa. Mas a outra notícia mais significativa, né, que é sobre a queda de braço a que Ademar se referiu. Né? Há pouco tempo atrás, me parece que há uns 10 dias, os oficiais do Pentágono, do Departamento de Defesa, negaram a Elon Musk acesso a documentos confidenciais e estratégicos do Departamento de Defesa. E ontem, o Trump fez uma reunião pessoal no Pentágono, levando o Musk a tiracolo, né, especificamente dirigida, né, para garantir o acesso do Musk aos documentos que ele queria. Então, ele foi
pessoalmente ao Departamento de Defesa para dizer aos generais: olha, o que esse cara aqui pedir, vocês forneçam, porque eu estou mandando. Isso me parece que causa, né, problemas na hierarquia militar deles, mas isso está num cenário mais amplo de reconfiguração das Forças Armadas, o que é também um tanto quanto assustador, né, sobre militares, particularmente sobre os nossos militares neandertais. Eu tenho dito bastante que o calcanhar de Aquiles da democracia brasileira é a falta de controle sobre as Forças Armadas e, particularmente, sobre o processo de formação das Forças Armadas, nomeadamente sobre a falta de controle democrático sobre os cursos das 3 academias de oficiais superiores das 3 forças. Nos Estados Unidos, eles têm esse controle, o Congresso exerce esse controle desde a década de 1840. E o Trump, através desse controle, pretende, já anunciou também antes da campanha, pretende reconfigurar o currículo de formação dos oficiais das Forças Armadas. A partir, surgiu a ideia da resistência do chefe do Estado-Maior-Geral, anterior, no fim do primeiro governo Trump, à iniciativa de golpe de Estado que ele tinha. A resistência do general e uma autocrítica pública do general, que era chefe do Estado-Maior das Forças Armadas naquele momento, por ter aparecido numa solenidade ao lado de Trump, né, e fez autocrítica sobre isso, dizendo que aquele não era o papel das Forças Armadas e que a mera presença dele no ato poderia ser interpretada como um apoio militar às propostas políticas do Trump, e que isso estava errado, fez com que fosse iniciado um movimento de reconfiguração do currículo dos oficiais dentro da esfera de pensadores, né, do movimento trumpista, e ele pretende colocar isso em prática, né, em um breve tempo. Para fechar nessa reconfiguração, a perseguição aos não alinhados, não só politicamente, mas não alinhados no ideário trumpista de homem branco, protestante, né, dominante, ela se faz também dentro das Forças Armadas, e resta saber em que ponto isso também incomodará o establishment militar deles. Por quê? Os transexuais estão sendo banidos das Forças Armadas por decreto e destituídos de cidadania, né, por decreto. São 2 decretos significativos nesse sentido. O general comandante, né, o general-chefe do Estado-Maior Conjunto, né, que é o cargo mais importante das Forças Armadas, foi demitido literalmente por ser negro, né, e a fala do Trump só não explicita isso com essas palavras, mas a construção lógica do texto é toda essa, de que ele foi destituído porque era um afro-americano, e a almirante comandante da Guarda Costeira americana foi demitida por ser mulher, né? E tem todo um fundamento de que não se alinha, isso foi um resultado de políticas afirmativas de minorias excluídas, que não se alinha com o nosso pensamento para uma futura América. Me parece que existem, por todo esse conjunto de situações, tensões provocadas, né, que tendem a instabilizar esse governo. O que, de certa forma, é também assustador. Reforçando um comentário que passou aí, que o Marco leu, e eu gosto muito dessa frase, Trump é, de longe, em qualquer imaginário, o melhor presidente para acentuar a decadência dos Estados Unidos. Né? O problema é o custo que essa gestão pode, nesse processo de decadência, por violência política e por violência estatal, impor à humanidade. Né? E é esse o nosso assombro no momento. Olha, eu gostaria de botar aqui o comentário da Elia, o primeiro comentário da Elia Artista, porque Normando fez referência ao poderio militar dos Estados Unidos, e a primeira notícia que ele leu foi sobre esse novo
avião militar dos Estados Unidos, né? E o comentário dela, o poderio de ataque dos Estados Unidos é muito grande, né? E eu gostaria de, a partir desse comentário, você citou o Oliver Stone, Normando, eu estava aqui, citou, né? Eu gostaria de citar a longa entrevista que o Oliver Stone fez com Putin, em relação a quem eu não tenho a menor simpatia, mas eu me lembro muito bem do momento dessa longa entrevista em que ele foi perguntado pelo Oliver Stone se ele temia uma invasão do território russo por parte das forças da OTAN, alguma coisa do tipo, e ele deu um sorriso irônico, né, dizendo: eles não vão fazer isso. Quer dizer, os Estados Unidos são realmente uma grande potência, uma grande potência militar, uma grande potência econômica. Ademar, na sua fala, tratou disso. A Rússia ainda vive os escombros, né, da derrota da União Soviética, mas já se recuperando economicamente, mas nunca deixou de ser uma potência militar. E eu acho que isso já é consenso, né? E é consenso tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de que a guerra entre Ucrânia e Rússia foi vencida militarmente pelos russos, né? Então, a atual situação, digamos, para os belicistas, né, ela não passa, a meu ver, tanto por uma questão da explosão da guerra, do que, na verdade, pela necessidade, no caso da Europa, especificamente, para a necessidade da retomada econômica, né? Quer dizer, então, aquilo que a Bomber van der Leyen propõe dos 800 bilhões de euros, né? E que já foi aprovado, né, pelos vários parlamentos europeus, né, dos países europeus, na verdade, está direcionado para a necessidade da Europa sair da crise econômica e que se encontra, e tendo em vista que não tem a menor capacidade de fazer frente militarmente às forças armadas, ao poderio bélico da Rússia, e não tem a menor, ao contrário do que o Sarkozy não, o Macron tentou dizer naquela sua declaração, né, de que as ogivas nucleares francesas são um elemento dissuasório. Isso faz rir, certamente fez rir Putin, né? Porque não há nível de comparação entre aquilo que existe em termos de ogivas nucleares preparadas para ação na Rússia e aquilo que existe na Europa. Mas eu gostaria de, nesse momento, Ademar, te ouvir a respeito dessa minha afirmação de que a retomada... qual é o papel da retomada, se pode dizer assim, né, dessa corrida bélica, né, e da continuidade dos investimentos bélicos nos Estados Unidos e a retomada dos investimentos na Europa, tendo em vista que os Estados Unidos são o primeiro exportador, né, de armamentos do mundo, né? Qual é o papel que a necessidade da continuidade de guerras ao redor do mundo interessam aos Estados Unidos de Trump, mas também aos países da Europa? Por favor, Ademar. Eu acho que a gente tem que marcar um ponto, e aí aquela coisa teatral e ridícula que foi a coletiva do Trump com o Zelensky e o Didi Vance na Casa Branca, acho que mostraram um pouco isso, né? Mas se tem alguma coisa que se pode extrair daquela conversa, bate-boca, simultaneamente, é uma coisa que ficou falada claramente pelo Trump e que é uma verdade, né? Ou seja,
você subir o tom entre a Rússia e os Estados Unidos significa caminhar para uma guerra nuclear, certo? Caminhar para uma guerra nuclear, isso não tem vencedores. Não é? Então, quando ele pergunta aos e afirma claramente, olha, você estava empurrando o mundo para uma terceira guerra mundial. E uma terceira guerra mundial entre nós e os russos significa o fim da humanidade. É isso que você quer? Não é? Porque para vocês não perderem a guerra, não é? O que o Marco falou, não existe uma vitória clara militar dos russos, não é? Nesse momento isso está ficando explícito, e para isso não se configurar, precisaria os Estados Unidos chegar e sair do apoio implícito para o apoio explícito. Não é? E ir para a linha de frente. E ir para a linha de frente significa transformar a guerra numa guerra nuclear, ou seja, caminhar para o fim da humanidade, de alguma maneira. Então, eu acho que isso é uma coisa que está clara, né, do ponto de vista de os Estados Unidos não quer essa situação, não, ou pelo menos esse governo dos Estados Unidos não quer essa situação, não está disposto a chegar nessa situação limite. Se você tiver como evitar de chegar nessa situação limite, né, realmente uma nova corrida armamentista ela pode servir para, de alguma forma, ajudar a tirar o capitalismo dessa encalacrada onde ele se meteu. Não é de hoje, não. É desde 2007, 2008. Desde a crise financeira lá atrás, se arrasta. Não é? Tecnológico. Eles não conseguem gerar, por si só, uma tecnologia de ponta que, ao mesmo tempo, consiga arrastar a economia. Eles são capazes de gerar a tecnologia de ponta, mas não que seja capaz de arrastar a economia. Não é? Então, digamos, a guerra poderia cumprir esse papel, a preparação para a guerra. Só que a gente tem que ter claro o seguinte, isso só serve, e aí as ogivas do Macron também têm que ser pensadas nesse sentido, né? Só serve se ninguém brincar de jogar ogiva um no outro. Né? Porque se jogar ogiva um no outro, daí o que pode ser uma recuperação econômica se transforma no fim da humanidade. E aí não tem, o sistema econômico não vai funcionar porque não vai ter gente para quem ele funcionar. Né? Então eu acho que a gente está nessa situação que é um pouco limiar e que de vez em quando algumas figuras que não têm papas na língua, como o Trump, lembram a gente, olha, é isso que vocês querem? Né? Nós temos essa capacidade, os russos têm essa capacidade, talvez os franceses em proporção menor tenham também essa capacidade, porque você não precisa destruir o mundo 60 ou 70 vezes, como é a possibilidade que os Estados Unidos e a Rússia têm. Basta destruir uma vez. Né? E uma vez talvez os franceses, os ingleses, os chineses devem ter essa capacidade também. Né? Então, agora, é isso que todo mundo quer? Ou é isso que a gente quer evitar? Né? Então, esse limite entre usar a corrida armamentista para tentar reativar a economia mundial, mas não usar as armas que seriam capazes de destruir o mundo, esse é o limite da brincadeira. Né? E aí é uma coisa a pensar, bom, é possível a gente respeitar esse limite? Não quer melhor nem chegar perto disso. Olha, faltam 10 minutos para a gente terminar e eu gostaria de dedicar esses 10 minutos à resposta, pelo menos à iniciação. A gente poderia combinar um outro programa para discutir isso, né? Mas iniciar uma pergunta, né? Um comentário-pergunta feito de novo pela LL Artista, que é esse aqui, ó. Gostaria de compreender em que pé estamos, como fica a situação atual da América Latina e queria que me desse um recorte só do Brasil. Me parece que o Brasil e a América Latina não são alvo de grande interesse imediato nesses 2 primeiros meses da parte do governo de Donald Trump. Né? Quer dizer, os interesses estão vinculados a tudo aquilo que envolve a guerra da Rússia contra a Ucrânia, em um certo sentido, a resolução
da guerra entre Hamas e Israel, o genocídio praticado contra o povo palestino, mas não me parece que tenha sido dado grande ênfase ao que vai ser feito em relação à América Latina ou o que vai ser feito em relação ao Brasil, ao contrário daquilo que os bolsonaristas procuram difundir, né, de que Trump estaria muito preocupado com o Brasil, com a falta de liberdade existente, a falta de liberdade de expressão existente no Brasil ao juiz Alexandre de Moraes. Eu queria ouvir vocês nesses agora 9 minutos que nos restam, né? Essa não é a preocupação imediata de Trump, mas em 2026 será? Normando, tu começa e Adhemar finaliza? Pode ser. Vou tentar ser bem rápido. Primeiro, eu acho que sim, existe uma perspectiva de intervenção indireta, não é? Com manifestos diplomáticos ou muito menos com pressão militar. Mas uma intervenção indireta a partir das big techs no processo eleitoral de 2026. É muito improvável, né, pelas tendências colocadas no tabuleiro, que isso não aconteça, né? E é pesado para os Estados Unidos, né, você ter no Brasil um jogador, um atuante na região que conteste a hegemonia americana, ainda que de uma forma soft, ainda que com o Itamaraty de Lula tentando botar um pé em cada canoa. Mas eu queria jogar uma bola para o Adhemar em cima da guerra tarifária, e não da guerra global termonuclear, que, né, concordo com todas as análises, não só é a grande preocupação nossa, como é o limite, né, das tensões geopolíticas e militares. Mas na guerra tarifária, né, eu tenho visto algumas análises que me parecem muito simplórias e muito ingênuas até, de que o Brasil vai se dar bem economicamente por conta da guerra de tarifas entre Estados Unidos e China, e que produtos brasileiros vão ter mais oportunidades, salvo, evidentemente, o aço e, em menor escala um pouco, mas também, em grande parte, o alumínio brasileiros, que são muito prejudicados, e aí não tem mercado alternativo, me parece, me corrija, Adhemar, se eu estiver errado. Mas me parecem ingênuas essas análises porque desconsideram a tendência natural a dois grandes parceiros, né, econômicos, numa parceria que a China tem levado vantagem há 20 anos, diga-se de passagem, mas esse é mais um motivo para que ela tente chegar a acordos com a administração Trump. Me parece muito improvável que os senões e os obstáculos tarifários, que são jogados no ar muito na política de bravata típica do fascismo, né, que eles não sejam superados em prol do comércio entre Estados Unidos e China. E sendo superados esses embates, me parece que as perspectivas comerciais do Brasil são muito ruins, do Brasil e da América Latina. Então, só compliquei um pouco para passar para o Adhemar. Adhemar, tu tens 5 minutos, vai ter que colocar em prática toda a tua capacidade de síntese para não deixar sem resposta a LL Artista sobre e nós do Brasil, e a questão da guerra tarifária trumpista. Por favor. Então, vamos lá. Eu acho que não foi pouco que ele fez com a América Latina, não. Então, vamos lá. A questão das deportações foi uma coisa que, logo do começo do governo, estava lá no manifesto do eleitoral dos republicanos, ele tocou isso, né, e representou, inclusive, problema com o Brasil. Primeiro avião de brasileiros chegou com gente acorrentada em território nacional, o que já tinha sido negociado com os Estados Unidos, porque o governo Biden fazia deportações também, né, mas tinha
se proposto e feito um acordo para conduzir essas deportações de uma maneira que não, digamos, suscitasse, né, a opinião pública brasileira. E o Trump, a primeira leva que mandou acorrentado. Né? Então, isso, se para a gente que recebemos uma quantidade menor de deportados, em outros países isso foi muito feio. Né? Então, o Trump jogou pesado com o Panamá, né? E a gente tem que lembrar o seguinte: se teve muito pouca coisa da reunião do Mercosul em dezembro do ano passado, uma das poucas coisas foi que o Panamá entrou como membro associado do Mercosul. E eu não vi ninguém do Mercosul falar da ameaça que foi feita ao Panamá, que a essa altura é um país associado ao Mercosul. Né? E o Trump claramente falou da questão de minerais raros, lítio e tal. Ele entende que a América Latina, o que tiver desses minerais, tem que, de alguma forma, garantir o fornecimento dos Estados Unidos. Por trás disso tudo, na verdade, está essa disputa com a China. Né? Então, o Panamá é uma rota pelo canal do Panamá de passagem dos navios chineses, a questão da disputa dos minerais raros, que envolve vários países, envolve aqui os países andinos, envolve também, por tabela, a Groenlândia lá em cima, mas não é a América Latina. Mas essa disputa com a China, que é também o que atinge o Brasil. Porque o Brasil, como membro dos BRICS, os Estados Unidos entende que BRICS é um instrumento da China na política internacional. Né? Então, quando ele ameaça os BRICS, na verdade, ele está explicitando de novo essa briga com a China. Né? Ele não está querendo comprar briga com o Brasil, até porque, digamos, ele entende que o Brasil ele pode fazer outro tipo de atitude, né, que não usar o poder tarifário, o poder financeiro para atingir. Né? O soft power americano é mais do que suficiente para agir sobre o Brasil, já mostrou em outras situações. Né? Então, na verdade, quando ele vem com essas ameaças a respeito do BRICS, né, e também o que o Normando colocou, a guerra tarifária para o Brasil agora é uma ameaça. Agora é uma ameaça que é muito concreta, pelo seguinte: você tem dois processos. Você tem um processo que o Trump está, de um lado, jogando a OMC no lixo. Né? Então, as regras do multilateralismo comercial, que os Estados Unidos teve um protagonismo, inclusive, para criar todas essas regras, isso está sendo jogado fora nesse momento. Quer dizer, ele está estabelecendo de forma unilateral tarifas do que seria proibido pela OMC. Agora, além de fazer isso, que era um ambiente no qual o Brasil se mexia bem, nesse multilateralismo comercial, quando ele faz isso em relação aos Estados Unidos, não é só que ele vai evitar produtos brasileiros de chegar aos Estados Unidos, é que os produtos dos outros países que não vão entrar nos Estados Unidos também vão buscar mercados. E nós somos o mercado potencial. Não é? Então, quando os produtos não entram nos Estados Unidos, ele pode vir para cá, disputar com os nossos produtos, sendo de países com os quais a gente tem acordos comerciais, etc., que não pode se defender dessa entrada de produtos. Então, eu acho que o problema que os Estados Unidos colocam, e por essa guerra tarifária, ela atinge o Brasil de dois lados. Um, como eu falei, na questão do tradicional multilateralismo comercial, onde o Brasil se mexia com certa desenvoltura. Mas o outro é essa questão de que os produtos que não vão para os Estados Unidos vão buscar mercados. E um dos mercados que eles podem buscar é aqui, o que vai obrigar a gente a ter que se defender. Nós vamos ter que pensar como nos defender desse processo. E isso, evidentemente, todo mundo vai fazer ao mesmo tempo, e é isso que suscita o que vários países e vários governos e vários pensadores colocam como um problema, que é a chamada guerra tarifária, né? Que é vista como, né, toda a institucionalidade que você criou foi para evitar que isso acontecesse, porque isso é visto como uma das bases da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o ambiente do conflito econômico também é entendido como uma base que levou à guerra naquele momento. Então, é assim que se pode entender o perigo que a gente está correndo ao você sair de um padrão da regulação multilateral de tarifas e voltar
para o estabelecimento unilateral de tarifas. Bom, a gente chega ao fim desse Trilhas da Democracia Conjuntura. Muito obrigado, Adhemar, um abraço, Normando, obrigado às quase 800 pessoas que nos acompanharam até aqui, convidando para amanhã, às 15 horas, um novo programa sobre os 45 anos de fundação do PT, com o professor de Sociologia do Trabalho, professor titular da Universidade Estadual de Campinas, Ricardo Antunes. E no próximo sábado, nesse mesmo espaço, sempre ao vivo, um diálogo sobre Estados Unidos, mais uma vez, Europa e a guerra da Ucrânia, com o professor titular, emérito de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Eu não tive a oportunidade de ler alguns outros comentários que apareceram por aqui, como do Josias, do João Augusto, da Terezinha, mas o nosso tempo chegou ao fim. Então... Só uma lembrança pela efemeridade, a Adhemar há pouco falou das condições econômicas que levaram à Segunda Guerra Mundial e do paralelo com os dias de hoje. E eu queria lembrar da data. No dia de hoje, 22 de março de 1933, a Alemanha fascista abriu o primeiro campo de concentração do seu terrível sistema, que duraria até 1945, que foi Dachau. E é um símbolo, essa data, para muito do que está acontecendo no mundo, no Brasil e nos Estados Unidos. Feita a lembrança, nos vemos amanhã e no próximo sábado. Até lá. Abraço a todos.